Oitavo capítulo. Para que você e seu marido eduquem os filhos em concordância. Cuidar dos filhos e educá-los não é tarefa fácil. Cabe à mulher, em geral, desempenhá-la. Ela fica a maior parte do tempo com as crianças e, mesmo quando tem de trabalhar fora, desdobra-se para cumprir o que lhe parece ser sua tarefa mais importante. Não importa quão bem-sucedida seja na vida profissional, sempre cobrarão dela seu desempenho como mãe. Isso gera um peso enorme sobre a mulher, o qual pode ser aliviado com a participação mais presente e ativa do marido. Naturalmente, os filhos interferem na vida dos pais em razão do tempo que estes devem dedicar àqueles. Essa interferência é ainda maior quando são bem menores, mas aprendi que os maiores conflitos não surgem nos primeiros anos de vida dos filhos, mas na fase complicada da adolescência, quando os problemas são muito mais complexos. Em todas essas fases, porém, pode surgir um grave problema. Alguns pais ou mães se concentram tanto nos filhos que não lhe resta tempo para dedicar ao cônjuge. Ora, Deus deseja que amemos nossos filhos e cuidamos dele com todo empenho, mas não devemos adorá-los como ídolos. Existe uma linha tênue entre um extremo de cuidar dos filhos e alimentá-los para terem boas oportunidades na vida e o outro extremo é de transformá-los em obsessão a ponto de prejudicar o casamento. Se um dos cônjuges permitir que o outro se sinta desprezado, desnecessário ou irrelevante, o casamento será abalado. Os conflitos podem ser tão sérios que, se nenhum dos cônjuges acordar para os danos, o casamento pode terminar em divórcio. E as consequências de um casamento desintegrado refletem diretamente nos filhos. O cuidado e a educação dos filhos não precisam se transformar em problema. Se marido e esposa dividirem a responsabilidade, haverá mais aproximação entre ambos e os filhos ganharão um lar mais harmonioso e menos estressado. Aprendi que a melhor maneira de criar os filhos e evitar que exerçam pressão sobre nós é orar por eles em todas as fases da vida. Em meu livro O Poder dos Pais que Oram, apresentei 30 modelos de oração pelos filhos para que sejam protegidos, sintam-se amados e aceitos, mantenham um bom relacionamento com a família, tenham amigos tementes a Deus e de vida exemplar. Sintam um desejo de aprender, tenham firme disposição, não sejam dominados pelo medo, não se envolvam com drogas, cresçam na fé e se transformem na pessoa que Deus planejou para eles. Não é necessário ser super mãe nem super pai para orar dessa forma pelos filhos, o que elimina a pressão no casamento. É muito bom o casal orar junto pelos filhos, mas a oração de um só também pode proporcionar ótimos benefícios. Todos nós precisamos da sabedoria divina para encontrar o ponto de equilíbrio. Por isso, se você e seu marido não estão harmoniosamente unidos na tarefa de educar seus filhos, é hora de você colocar esse assunto em oração. Para ajudá-la, veja a seguir alguma sugestão de temas para incluir nas orações por seu casamento e pela criação dos filhos, focando sobretudo a participação ativa do seu marido. Concordância quanto à disciplina dos filhos. As decisões quanto à disciplina dos filhos devem ser tomadas pelo casal juntos. Se for unilateral, haverá problemas. Se um for rígido e o outro tolerante, haverá problemas. Se há divergência entre você e seu marido quanto a esse tema, ore para que consigam chegar a um denominador comum quanto antes. Peça a Deus sabedoria e harmonização de ideias. Se você se recusar a discipliná-los, forçará seu marido a ser o carrasco, e ele se cansará de ser o carrasco enquanto você passa a mão na cabeça do filho. Não se engane, considerando esse assunto irrelevante. Uma citação como essa, se não corrigida, acaba por abalar o alicerce de qualquer casamento,
enfraquecendo ou mesmo destruindo. Sei de muitos casamentos rompidos por causa dessa situação tão séria. Lembro-me em especial de um que o casal se divorciou quando o marido, na visão da mulher, foi muito condescendente ao descobrir que os filhos não haviam experimentado drogas. Para ela, essa condescendência poderia ser prejudicial para o futuro deles. Para ele, entretanto, ela fora excessivamente rígida, pensando mais no ato do que nos próprios filhos. Mesmo entendendo o ponto de vista dela, teria sido muito melhor se ambos tivessem recorrido a um conselheiro cristão e assim tentado evitar a dissolução da família. O problema maior foi não terem comunhão com o Senhor. Se tivessem, poderiam ter orado e encontrado uma boa solução. Poderiam ter tentado resolver a situação, humilhando-se diante do Senhor e confiando nele e no poder da oração. Se seu cônjuge costuma ser inflexível, recusando-se a mudar e aceitar opiniões, ora para que Deus o liberte da intransigência e da inflexibilidade. O futuro e a felicidade de vocês e de seus filhos dependem disso. Quando a educação dos filhos se torna um problema entre o casal, os dois devem buscar o consenso. E isso exige oração. Se um dos cônjuges for mais rebelde, o outro precisará colocar os joelhos no chão e orar. Concordância quanto à permissão concedida aos filhos. Crianças costumam apresentar uma característica interessante. Quando permitimos que faça alguma coisa, elas acham que receberam autorização permanente. Por exemplo, se dormirem em nossa cama uma noite, acho que poderão dormir ali todas as noites. Alguns casais gostam de dormir com os filhos todas as noites. Conheço alguns que dormem com os filhos e os cães adultos na mesma cama. E isso não os aborrece. Para mim é um pesadelo. Mas se eles gostam, ótimo. Eu e Mike decidimos que os filhos não dormiriam em nossa cama. É claro que amávamos nossos filhos e gostávamos de estar com eles. Apenas não conseguíamos dormir com eles na mesma cama. Acordávamos exaustos e irritados. Descobrimos muito tempo atrás que as noites mal dormidas prejudicam o casamento e que se não cortarmos o mal pela raiz, ele se tornará um hábito e extremamente difícil de abandonar. Seja qual for a decisão tomada, o importante é que haja consenso entre o casal. Ambos devem concordar com as regras impostas aos filhos. Isto é necessário para que haja equilíbrio entre os limites de cada um. Estabeleçam regra para os seus filhos e expliquem os motivos. Ensine-nos a andar nos caminhos de Deus todos os dias e orem por eles a respeito de tudo. Ore, portanto, para que você e seu cônjuge se entendam sobre a criação e a disciplina dos filhos. Se os dois não chegarem a um acordo, haverá necessidade de concessão de ambas as partes. E se você achar que nunca chegarão a um consenso, saiba que Deus pode mudar o coração de ambos para agirem corretamente. Peça que o Senhor os ajude a atravessar períodos de intensa divergência, a permanecer unidos e a ser bons pais. Concordância para não se culparem mutuamente em momentos de infortúnio. Jó tinha o hábito de orar por seus filhos. Depois de um período de festas, Jó mandava chamá-los e fazia que se purificassem. De madrugada ele oferecia um sacrifício em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 5. Contudo, essa prática constante de Jó não garantia a ausência de problemas na vida de seus filhos. A Bíblia diz que enquanto todos eles estavam reunidos em um desses banquetes, um vento muito forte veio, derrubou a casa e eles morreram. Conforme está em Jó capítulo 1, versículo 19. Apesar disso, a fé de Jó não foi abalada e ele não culpou a Deus. Quando algo ruim ocorre com um filho, temos a tendência de culpar Deus.
Ou então nos culpamos por achar que somos responsáveis pelo que aconteceu. Se o marido e a esposa culparem um ao outro, o casamento será destruído, pois ninguém é capaz de suportar a culpa por algo que aconteceu aos filhos. De qualquer forma, há sempre um sentimento de culpa em relação aos filhos, principalmente quando existe algum problema. Os pais sempre questionam se exageram a dose para mais ou para menos, e quando algum fato negativo acontece, como notas baixas, indisciplina na escola, um acidente ou uma enfermidade, os pais se culpam por não estarem presentes na hora certa, no lugar certo, para evitar dissabores como esses. E se para culminar um cônjuge puser a culpa no outro, a situação ficará insustentável. Em momentos de grande desespero, se um cônjuge não estiver ao lado do outro para ampará-lo, pior, se culpá-lo pelo infortúnio, o casamento não suportará a carga. Deus não sente prazer algum quando seus filhos sofrem infortúnios, mas por motivos que desconhecemos, Ele pode permitir que isso aconteça. Caso ocorram infortúnios, não culpe seu marido nem Deus, mesmo que um dos cônjuges tenha agido de maneira inconsequente. Lembre que nenhum pai, nenhuma mãe é capaz, em sã consciência, de prejudicar liberadamente um filho. Em vez disso, confie em Deus e recuse-se a destruir seu cônjuge, seu casamento e sua família. Não jogue essa carga pesada de culpa em cima de um ou do outro. Lembre-se de que o tempo e o acaso afetam a todos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Assim, o melhor é aproximar-se de Deus, pois Ele é a fonte de cura e restauração. E a exemplo que ocorreu com Jó, o Senhor solucionará o problema no tempo dele e segundo a sua vontade soberana. Concordância para entregar seus filhos nas mãos de Deus e interceder por eles. É importante entregar nossos filhos a Deus. Devemos lembrar que eles são primeiramente do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, versículo 3. Ter essa certeza nos concede paz, pois sabemos que eles não poderiam estar em melhores mãos. Quando entregamos a vida dos filhos a Deus, permitimos que Ele atue na vida deles segundo a vontade divina, não nossa. Se não estivermos convictos de que é Deus que está no controle, seremos regidos pelo medo. E a única maneira de ter certeza de que Ele está no controle é abrir mão de nossa resistência e permitir que Ele tenha pleno acesso à vida dos filhos. Isso não é tão fácil como parece. Precisamos viver de acordo com a palavra e os caminhos de Deus e orar muito. A tendência dos pais é sempre ter controle de tudo, o que se refere aos filhos. Mas podemos confiar que Deus cuidará deles melhor do que faríamos. Não há dúvida, quando entregamos os filhos na mão do Pai e reconhecemos que Ele está no controle da vida deles e da nossa, nós e nossos filhos desfrutamos de grande paz. O problema está em quantas muitas vezes nos sentimos orgulhosos do nosso esforço por sermos pais perfeitos. Pior ainda, quando nos sentimos mais orgulhosos por acreditar que criamos filhos perfeitos. O caminho do orgulho é um terreno perigoso, porque Deus abençoa os humildes e se opõe aos orgulhosos, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 6. Se o seu marido não se considera bom pai ou um pai perfeito, alegre-se, pois ele vai ter que depender de Deus, assim como você, para criar os filhos. E o Senhor sempre responderá às suas orações, porque a oração lhe dará mais autoridade sobre o seu filho do que você imagina. Do mesmo modo, seu casamento será mais bem sucedido se você aceitar a ideia de que também não é uma mãe perfeita. Só Deus é perfeito, só Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, para você e para o seu marido. Portanto, consulte-o todos os dias e peça ajuda para serem a melhor mãe e o melhor pai que puderem. Ore por eles e com eles, ensine-os a orar. A oração deve fazer parte do dia a dia deles
e acompanhá-los durante a vida inteira. Ser mãe ou pai que ora é ser a melhor mãe ou o melhor pai do mundo. E a oração eliminará a pressão de tentar ser uma mãe perfeita ou um pai perfeito. Quando o desânimo se abater sobre você ou sobre seu marido, enquanto criam os filhos, recorra a Deus sempre. Ele entende nossas fraquezas e a tentação de desistir. Ele deseja que nós nos aproximamos dele em busca de sua graça e ajuda para solucionar nossos problemas. Quanto mais recebemos seu amor e sua graça, mais seremos capazes de estendê-los aos outros, principalmente aos maridos e aos filhos. Decida com seu cônjuge que ambos serão parceiros de Deus na criação dos filhos. Senhor, eu e meu marido pedimos a tua ajuda para criar e educar nossos filhos em plena concordância. Se houver discordância, ajuda-nos a ter bom entendimento e a resolver os conflitos. Convidamos-te a construir e organizar nossa casa e nosso casamento. Ajuda-nos a discutir todos os assuntos, principalmente os de disciplina e direitos, e a viver em completa união. Revela-nos o que precisamos entender a respeito de nós e de cada um dos filhos. Ensina-nos ainda a interceder verdadeiramente por nossos filhos, para que nunca deixemos nenhum aspecto da vida deles por conta do acaso. Ensina-nos, Senhor, a depositar a teus pés a responsabilidade da criação dos filhos e mostra-nos as instruções que devemos transmitir-lhes sobre o caminho no qual devemos andar. Que tu seja sempre o construtor do nosso lar, a fim de que não trabalhemos em vão. Senhor, sei que nem eu nem meu marido somos pais perfeitos, portanto, dependemos de ti. Por isso entregamos nossos filhos em tuas mãos e oramos para que sejam protegidos e guiados por ti. Livra-os do perigo deste mundo e das armadilhas do maligno. Eu oro assim no nome precioso de Jesus. Amém.